este espetáculo não é uma mulher que está num espaço real, não é? Isto é tudo o que se passa dentro da cabeça dela. Encenar sempre foi uma coisa que eu quis fazer, sempre foi uma coisa que eu sempre quis criar. E este ainda é um meio que está muito curto para mulheres. Eu decidi atirar-me à encenação, o que depois abre também outras questões, como quem é que eu vou convidar e aqueles medos de quem é que aceitaria ser encenado por mim. E acabei por pensar, por que não auto-encenar-me, sendo que eu sou o objeto que melhor conheço. E ao mesmo tempo isto é estranho, porque acaba por ser acho que acaba por ser um passo também muito mais difícil, se calhar, porque eu tenho de estar dentro e fora. Por isso mesmo é que eu sempre pensei que tinha de ter também um assistente ou uma assistente, porque precisava mesmo desse olho externo. E nunca pensei em estar sozinha completamente aqui. Mas acabo por chegar a um monólogo pelos meus receios enquanto tentativa de ser criadora, não é? Eu tinha uma ideia, a priori, que era ter músicos em cena comigo, a música ser uma parte muito, muito importante da encenação, assim como a luz, porque eu desde o início que decidi que o espetáculo não teria cenário. Eu sempre quis que isto fosse, esta ideia sempre foi um bocadinho para tentar ir ao encontro de um espetáculo que se constrói e destrói ele mesmo. Daí eu ter escolhido estes elementos. Há um dia em que eu vou à tua casa e nós estamos a discutir isto e tu estás muito circunspecta e me dizes a certa altura que vais ser mãe. É verdade. O espetáculo a que se chega e o texto a que se chega não é biográfico da tua parte, mas é muito, muito, muito informado pela tua maternidade. Exatamente. A certa altura nós tivemos conversas sobre como é que é o processo físico, como é que é o processo emocional, o que é que te aconteceu, por onde é que passaste, por onde é que viajaste durante esse tempo todo em que sabes que estás grávida, em que a tua filha nasce, em que ela é muito nova, e isso informou o espetáculo que temos agora entre mãos. Começámos a escrever o Fábula Mãe. Foi também sobre estas coisas que eu fui falando com o Pedro e que eu queria também falar, porque foram coisas que eu nunca tinha pensado, lá está, porque eu não era mãe. E de repente ser mãe fez-me olhar as coisas de uma forma tão diferente e sentir coisas que eu nunca tinha sentido. Queria fazer um texto para a Teresa. Queria que fosse um texto que fizesse sentido na voz dela, na sensibilidade dela, na inteligência dela, ou seja, que não fosse só a minha viagem na maionese do que é uma ideia de maternidade, queria trazer a Teresa. Ao mesmo tempo, eu achava que era importante que o texto tivesse uma mundividência política e histórica que fizesse sentido, ou seja, é um texto para os nossos dias, é um texto para os dias de hoje. Fecha o parênteses. Sobieski, João III, rei da Polónia, grão-duque da Lituânia, carrega pela encosta de Kallenberg abaixo. A colina plantada nos bosques às portas de Viena. Passaram 2 meses sobre o início do cerco. Certa tarde, e talvez as mães da cidade se cheguem pela primeira vez aos pequenos. É gordo, tem um bigode ridículo, mas carrega ao leme de 3.000 sardos alados, de lanças na mão, mais a cavalaria da Santa Liga Católica, com 15.000 homens. Tudo a fumegar
Acho que o público pode esperar um espetáculo que está muito assente no trabalho de uma atriz. Acho que é um espetáculo que joga muito com a ideia de personalidade. Por isso é um espetáculo que tem um certo entendimento do que é o processo de criação de uma personalidade e depois da destruição desse processo. Porque o sentimento de perda, o sentimento trágico de perda desta mulher é tão, tão, tão grande que ela se estilhaça a ela própria e começa a ter uma conversa com as suas várias versões. É uma fábula sobre maternidade e esta ideia de que é uma fábula da qual nasce qualquer coisa. É uma fábula de origem, é uma gênese de qualquer coisa. A ideia de que o espetáculo é um ponto em que nasce uma coisa nova. Que é um bocadinho aquilo que acontece, sendo que esse nascimento parte de uma morte. A história desta mulher não é a minha história, felizmente. Mas é uma história que é real em tantas mulheres, para tantas mulheres. É um espetáculo que é tão simples, é tão direto para o público, e estou a construí-lo de uma forma tão direta para o público, que apesar de tudo eu acho que isso seria uma coisa que o público poderia esperar. Simplicidade. É que uma criança é muito pequena e o piano é um monstro. Este espetáculo é o que se passa dentro da cabeça de uma mulher que perde uma filha.